Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane Marzani, é um prazer imenso ter você aqui comigo. O assunto de hoje tem tudo a ver com o escândalo com o pastor Aleluia. Então, bora lá, porque a gente nem tem muito o que falar não. Dá uma conferida para você ver. Não pode não, alô sacanagem, fez da grande pra aprender a lição. Pastor Francisco, não vai mais ver a luz do sol. O sol vou mexer, assim é da irmã. Não pode não, alô sacanagem, fez da grande pra aprender a lição. Esse que está entrando em cena é o pastor Francisco, conhecido como Pastor Aleluia, e também conhecido como Pastor das Calcinhas. Vejam só, ele comprou um manequim para ensinar as irmãs como elas devem trajar a roupa íntima. Olha a preocupação dele. Você acha que o pastor Aleluia não vai fazer isso? Você tá por fora. Eu não acredito que você Até aí, parecia nada mais, nada menos que um homem cheio de doutrinas a respeito de usos e costumes. Mas, por trás desse homem aparentemente desequilibrado, existe uma pessoa que cometeu um crime e que ninguém jamais poderia imaginar no que ele havia se metido. Pra mostrar a cueca dos crentes. Cueca, calcinha. Master has presented Dobby with clothes. Dobby is me. Um pastor foi preso em Vila Velha por estupro de adolescente. O pastor de 54 anos, chamado Aleluia, fazia vídeos nas redes sociais criticando inclusive as roupas das mulheres. O crime mesmo aconteceu no Distrito Federal. O pastor Francisco Gonçalves da Cunha, de 54 anos, conhecido como Pastor Aleluia, gravava vários vídeos nas redes sociais com pregações e até comentários sobre as roupas íntimas usadas pelas mulheres. Você acha que essa calcinha é uma calcinha adequada para evangélicas? Que tamanho médio ou tamanhozinho? Mas quem falava em pecado foi preso acusado de estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos. De acordo com a PM, havia um mandado de prisão em aberto contra ele, do Distrito Federal, em Brasília. Pastor Francisco foi preso às 2h30 da tarde desta sexta-feira, quando saía de casa. Segundo os militares do 4º Batalhão, no momento da prisão, ele não reagiu e permaneceu em silêncio. A polícia do Distrito Federal fez contato, com o nosso serviço de inteligência, informando que esse pastor, que faz várias lives aí no YouTube, tinha um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável lá naquele local. E aí começaram as investigações e nós conseguimos identificar onde ele morava, feito uma vigilância, e hoje nós logramos êxito aí em conseguir detê-lo. A cena da prisão chamou a atenção de vizinhos, que ficaram chocados. Depois desse vídeo que ele postou sobre calcinha, não sei o que, falando das evangélicas, logo depois apareceu um vídeo de um outro pastor falando sobre esses processos que ele tinha por abusar de menores e tal, só que a gente não fazia nem ideia. O caso também chamou a atenção da polícia. Ele pregava os bons costumes, criticava de forma bem machista as mulheres, inclusive com termos pejorativos contra as roupas de algumas mulheres. E aí depois a gente verifica que esse mesmo pastor, que tinha vários seguidores no YouTube, cometendo um crime exatamente contrário ao que ele pregava. Isso, gente, se chama hipocrisia. Quem não se lembra do caso de João de Deus, que abusou das fiéis que tinham confiança total que estavam sendo curadas enquanto eram abusadas? Ele pegou mais de 44 anos de prisão. Vejam só como ele está agora.
Bispos franceses reconheceram nesta sexta-feira, 5, a responsabilidade institucional da Igreja Católica nos abusos sexuais de menores de idade. Uma das recomendações de um relatório demolidor que calculou em mais de 216 mil o número de vítimas desde 1950. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus, e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Se você é mãe ou pai, sabe que os filhos são a herança do Senhor. Que amor é esse que faz com que eu não hesite um só instante em dar a minha vida por você? Só Deus sabe os caminhos que você vai percorrer em sua vida, mas a minha oração é que Deus te guarde em todo tempo e em todo lugar de todo mal. Mãe, quando Deus te entregou filhos, gerou em ti coração parecido com o dele. Para tocá-los com o que é infinito, para envolvê-los com o amor do eterno. A mãe que teme ao Senhor é luz que nunca se apaga. Da Bíblia, ela traz seus ensinos. Suas preces protegem caminhos. Seu sorriso conforta e acalma. Em seu abraço, o aconchego de um lar. Seu conselho se ergue no exemplo. Transforma minutos de criança em memórias que sobrevivem ao tempo. Pastora Nadir, ficou feio demais o que o pastor Aleluia fez. E a senhora que diz que um anjo assistiu uma live do pastor Aleluia e disse que ele era um santo homem de Deus. Ficou feio. A senhora é avó, não é mesmo? O que dizer de uma mãe que passou por uma coisa como essa? Dizer apenas que sente muito? Vocês arreiam o cajado em quem passa um batom. Mas, e isso que aconteceu? O que dizer? Apenas sinto muito? Ah, não. Ficou muito, mas muito feio mesmo. Usos e costumes, vocês gostam de apontar uma coisa tão simples, uma roupa, um batom. E o caráter, que é o que há de mais precioso, hein? Eles dizem não pode tocar no ungido do Senhor. Mas o ungido do Senhor, olha o que ele fez. E também, se a gente questiona, nós temos demônio. E isso aí é o quê? Tirar a inocência de uma criança não é só um pecadinho, não. É um crime. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Não vá na onda do profeta que diz, ó, assim diz o Senhor. Aí você questiona o que o profeta está dizendo, como ousa falar contra o ungido de Deus. Conversa, a Bíblia está mandando julgar profeta. Por quê? Porque tem falso profeta. Não tem nada na Bíblia que seja contrário a que a gente pareça normal, que a gente pareça humano, natural. Tem nada na Bíblia contra isso, não é contra a espiritualidade, porque tem gente que associa, que diz assim, que quanto mais esquisito, mais espiritual. Eu vi um vídeo no YouTube agora de um pastor, né, que subindo no pau de sebo na igreja, achando que isso é coisa do Espírito Santo. E fora outras bizarrices que acontecem no meio evangélico, que são atribuídas ao Espírito Santo. Hoje, você vai escutar um pregador na televisão, pentecostal, ele está pregando e lá no meio da pregação ele solta aquela frase, né, que eu não vou tentar imitar porque eu não sei como é, né, solta aquela frase e fica repetindo, fica dizendo e tudo. O que vocês acham que os incrédulos, se a gente sem fazer nada, os descrentes já batem em nós, a gente vai dar motivo ainda mais para eles chamarem a gente de doido? É isso que Paulo está perguntando, irmãos. Se entrar um incrédulo na reunião de vocês e todo mundo estiver falando em línguas, porventura não vão dizer que vocês estão doidos? E aí a língua serve de sinal, é o juízo para o incrédulo.
em vez de atrair, na verdade, repelem. Mas, verso 24, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O que é que convence o incrédulo de que Deus está no nosso meio? Não é todo mundo que está falando em línguas, mas a profecia, a palavra de Deus. Ele diz aqui que tornam-se manifestos os interesses ou os segredos do seu coração. Lembra o que é que a carta de Hebreus diz sobre a palavra de Deus? Que ela é como uma espada que penetra lá dentro do coração. Paulo termina com algumas orientações aqui, meu tempo já terminou. Primeiro, uma orientação geral no verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação. Ou seja, né, é uma bagunça. Seja tudo feito para edificação. Tudo tem que ser feito visando a edificação da igreja. Aí ele começa a regular. Primeiro com relação a línguas, no verso 27. No caso de alguém falar em línguas, no caso, significa que não é sempre, que não sejam mais do que 2, quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Está muito claro, não está? Então, como eu disse, a amizade é a mesma. Você está dizendo que na sua igreja tem o dom de línguas. A minha pergunta é se é assim. Se não é, idioma, falado por 2 ou 3, em sequência, e tem intérprete, como eu disse, a amizade vai ser a mesma. Mas não me peça para crer. Porque não bate com o que a minha Bíblia está dizendo, como é que esse dom deve ser exercido. Mesma coisa com relação ao profeta. Verso 29, tratando-se dos profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, provando que a profecia que está em vista aqui, ela tem conteúdo, senão como é que eu vou julgar? Ela tem conteúdo doutrinário, então eu vou julgar, se está certo, se está errado. Não vá na onda do profeta, que fala da sua mente, do seu coração, profeta que ensina heresia. Então tem que julgar, não receba palavra só porque a pessoa tem algum status eclesiástico ou espiritual, não seja ingênuo. O povo evangélico é muito ingênuo. No caso do pastor Aleluia, ele estava varrendo essa conversa para debaixo do tapete há muitos anos, se fazendo de desentendido, comprando calcinha, falando um monte de coisa lá, não é? Reprovando todo mundo, sendo que ele tinha uma trave no olho dele. E o que eu percebi, que a pastora Nadir disse, eu lamento muito pelo pastor Aleluia, né? Só que ela não diz que lamenta pelas vítimas, não, né? Concordar, realmente, ela não concordou, não. Ela falou algumas coisas assim. Mas e cadê aquele anjo lá que entrou lá no quarto e disse que o pastor Aleluia era um grande homem de Deus, que ela até disse que não era digna dele, né? Let's get out of here together. Papai e mamãe. Oh, glória! What a woman. Né? Para quem vê Jesus todo dia, ele não te contou, não, pastora Nadir? Então, gente, é uma coisa triste, é uma coisa escabrosa, acontece muito mais do que a gente está pensando, e a mensagem daqui é: tome cuidado com seus filhos, não deixe eles nas mãos de qualquer pessoa que seja, tá? Fica de olho. Eu via muita gente na igreja que não estava nem aí, as crianças para lá e para cá, e a mãe não estava nem aí com o que estava acontecendo, né? Então, infelizmente, tem muita coisa acontecendo e a gente, como pais e mães, nós temos obrigação de zelar pela segurança dos nossos filhos. E aos incautos que ficam, tem que perdoar 70 vezes 7, não esqueça que a pessoa tem que se arrepender. Em que momento o pastor Aleluia foi até as vítimas pedir perdão? Leia uma vez, não é? Ele só ficou quietinho agora porque descobriram o mal feito dele e ele foi preso, né? Gostem do conteúdo. Deixo para todos aquele forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.